Nope. Bom dia, quarto ano, tudo bem? Vamos então dar sequência ao nosso conteúdo de geografia. Hoje a prof vai iniciar fazendo com vocês a correção das atividades da última aula, da aula de sexta-feira. Vamos lá? Então peguem a apostila lá na página 6 para que a gente possa corrigir. Então vamos realizar a leitura juntos da número 1. Na número 1, vocês precisavam assinalar V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Vamos ler a letra A. A formação do povo brasileiro é resultado do encontro de diferentes povos em diferentes épocas. Sim, galera, nós somos um povo muito miscigenado, né? A nossa cultura, as nossas relações, todas são resultado dessa migração, dessa mistura de raças, de povos, de culturas, que deixaram seus legados para nós. Então é verdadeira. Nós não temos no Brasil só africanos, só alemães, só descendentes de italianos, só descendentes de indígenas, né? O brasileiro, ele é a junção de tudo isso, ele é uma mistura, uma miscigenação. Então, verdadeira. Letra B. Contribuíram para a formação do atual povo brasileiro ancestrais da pré-história, indígenas, europeus, africanos e imigrantes de diferentes lugares do mundo. Verdadeiro também. A gente viu lá na aula de história, lembra que a prof fez uma aula só falando, duas aulas só falando sobre os imigrantes que vieram para cá? Que vieram italianos, alemães, japoneses, poloneses, enfim, povos de diversas partes do mundo. Letra C. Povos caçadores-coletores habitavam o continente americano há mais de 48 mil anos, né? Isso ele tá falando de 48 mil anos atrás. Sim, verdadeiro. Foram os primeiros habitantes a chegarem aqui. A gente viu lá, até fizemos relação com o filme dos Croods. Vimos que eles construíam, né, os sambaquis, que depois muitos cientistas estudam, encontraram sítios arqueológicos, né? Facilitam, que auxiliam esse estudo para que a gente compreenda como essa população vivia, quais eram as suas características. Então, a afirmação C é verdadeira. Letra D. No Brasil, os sítios arqueológicos mais antigos datam aproximadamente de 11 mil anos. Verdadeiro, segundo a nossa apostila, nosso material didático verdadeiro. Já existem cientistas, que é o caso que a prof trouxe lá no vídeo de história também, uma cientista brasileira que contesta essa informação, que ela diz que é muito mais antigo. Ela está tentando comprovar através de alguns fósseis, né, de alguns esqueletos, ossadas que ela encontrou em alguns sítios arqueológicos. Mas ainda não foi derrubada essa teoria dos 11 mil anos. Então, o que é mais aceito pela ciência são os 11 mil anos. Na número 2, galera, vocês tinham que fazer, com base nos seus conhecimentos, responda as questões sobre sítios arqueológicos no Brasil. Letra A. O que são sítios arqueológicos? Então, vocês poderiam escrever com as palavras de vocês. Não precisa ser exatamente como o prof. Rafa vai estar falando aqui, desde que esteja dentro do mesmo entendimento, do mesmo contexto, certo? Então, olha lá, a gente podia colocar assim: sítios arqueológicos são lugares onde se encontravam vestígios de ocupação humana, como fósseis, artefatos, pinturas, etc. Ok? Letra B. Essa pergunta é bem interessante. Qual a importância dos sítios arqueológicos? Por que eles são importantes, galerinha? Porque eles permitem que a gente faça uma reconstituição histórica dos fatos, né? Que a gente compreenda como esses povos viviam, como eles eram, quais eram os seus hábitos. E isso permite o quê? Permite conhecimento para as gerações futuras, né? A prof aprendeu isso, vocês estão aprendendo e as outras gerações também vão aprender. Isso ajuda muito no nosso conhecimento e principalmente para a gente compreender como a gente chegou até aqui, como se deu esse processo de evolução. Número 3. Com o mapa da página 3, por quais rotas os primeiros humanos chegaram ao território brasileiro? Alguns de vocês se confundiram, né? O mapa ali acabou confundindo vocês,
porque ele tem várias ali, né, flechinhas, várias opções. Mas ao território brasileiro, como nós estudamos, a rota mais aceita dentro da ciência é qual? Estreito de Bering. Então eu ia escrever pelo Estreito de Bering, podia colocar o norte do Oceano Pacífico. A resposta mais completa, pelo Estreito de Bering ao norte do Oceano Pacífico. Ótimo. Professor, coloquei pela rota do Estreito de Bering. Tá correto também. Então, hoje, vocês vão dar continuidade e vão realizar as atividades da página 7. Na página 7, vocês vão encontrar 3 mapinhas do Brasil inteiro, um tamanho menorzinho, e algumas linhas. E o que vocês precisam fazer? Vocês precisam voltar lá na página 4, que a prof vai colocar aqui do lado. Vejam que na página 4 tem detalhes sobre 4 sítios arqueológicos. Vocês vão escolher 3 deles, vão lá na página 7 no mapa, vão circular ali, vão identificar a localização. Por exemplo, a prof vai voltar com a apostila da prof aqui. Vamos fazer de conta que a prof Rafa escolheu a região de Marajó, lá no Pará. Então eu vou pintar lá no Pará, o estado do Pará, e vou escrever nas linhas abaixo quais são as características desse sítio arqueológico. O que a apostila me disse que a gente encontra lá? Bem tranquilo, é olhar na página 4, escrever na página 7, certo? Só que na página 7 não pede 4, pede exemplo de 3 só. Então os 3 que vocês acharam mais interessantes, que vocês mais gostaram. Então hoje, quarto ano, damos sequência ao nosso conteúdo ali da apostila. Virando a página 7, vocês vão ver que inicia-se a explicação sobre a Pindorama, a terra dos indígenas, e sobre a chegada dos portugueses. A prof. Rafa já conversou com vocês a respeito disso, mas eu quero retomar alguns aspectos mais importantes, conceitos que vocês não podem esquecer. Primeiramente, vale lembrar que a palavra Pindorama vem do Tupi-Guarani e significa terras das palmeiras. Por que os índios chamavam o Brasil de terra das palmeiras? Porque quando eles habitavam, né, aqui, hoje ainda habitam, mas em menor quantidade, quando somente eles habitavam aqui, o Brasil tinha muitas espécies de palmeira, como por exemplo, o açaizeiro, o buriti, a carnaúba, o coqueiro, eram diversas espécies, tinham muitas palmeiras. Então, né, esses povos que utilizavam a língua tupi, principalmente os tupi-guarani, começaram a chamar esse território de Pindorama. Vocês conhecem algum tipo de palmeira, galera? Se conhecem, coloquem aí pra mim. Depois, os portugueses chegaram a esse território. E, passado-se um tempo, o nome dele mudou, né? Os portugueses não chamavam o nosso território de Pindorama. Começaram a chamar de Brasil. Da onde vem esse nome de Brasil, gente? O nome Brasil tem origem de uma outra história. Brasil tem a ver com o quê? Também com a natureza, né? Mas tem a ver com outro tipo de árvore, não com as palmeiras, com o pau-brasil, que era uma árvore muito comum aqui na época. Então a cor dessa madeira é vermelha, o que lembra o vermelho da brasa, lembra o fogo. Por isso, Brasil. Hoje, o pau-brasil é uma árvore que está ameaçada de extinção, né? Vejam como o homem acaba destruindo o seu meio ambiente. Era uma espécie que tinha uma grande quantidade no nosso território e hoje ela já está ameaçada de extinção. Por quê? Devido à exploração. Então, galerinha, vale sempre a gente reforçar, né? Nós precisamos da natureza, mas a natureza não precisa de nós. Então, a gente tem que fazer uso dos nossos recursos de maneira consciente. Então, galerinha, o que fez com que os portugueses chegassem aqui foi a expansão, né, das viagens marítimas, uma evolução também tecnológica para a época, permitiu com que eles desbravassem os mares e descobrissem novos territórios. Quando os portugueses chegam aqui, como eles tratam os índios, galerinha? Como amigos, com respeito, com muito carinho? Nananina não, já conversamos sobre isso também. Eles acabam sendo violentos, né?
muito violentos, não respeitam o povo indígena, acabam reprimindo, obrigam que os índios aceitem as suas tradições, as suas crenças. O povo indígena, na sua maioria, eles são politeístas. O que é politeísta, prof? É um povo que acredita em vários deuses. E geralmente esses deuses vêm de origem da natureza. Eles acham que o sol é um deus, a chuva é outro. Mas isso é cultural, é da cultura deles. E quando os portugueses chegaram aqui, os portugueses não aceitavam esses detalhes, essas crenças, essa cultura, né? Os hábitos culturais dos indígenas. Então eles tentam fazer com que os indígenas acatem a cultura portuguesa por meio da opressão, por meio da força. Lembra que nós conversamos que eles tentaram escravizar os índios, mas que os índios se revoltaram. Alguns foram escravizados, mas a maior parte se revoltou, se rebelou e acabou sendo morta. Por isso o número de indígenas no Brasil diminuiu tanto. Hoje em dia o Brasil ainda possui várias aldeias indígenas. Só que hoje essas aldeias indígenas, elas garantem a preservação dos seus territórios e principalmente a preservação da sua cultura, da realização das suas atividades de subsistência de forma sustentável. Não é mais imposto para os índios que eles precisem viver de uma determinada maneira. Ah, prof, mas eu vi na televisão uma aldeia de índios onde eles já têm televisão. Ok, mas é uma opção deles. Eles não foram obrigados, né, galera? Isso que a gente tem que deixar bem claro. É muito importante para eles manterem essa tradição, essa cultura, né, que vai passando de pai para filho, para que a cultura indígena não deixe de existir. Isso é necessário. Por isso existem vários projetos aí do governo atualmente que fazem o quê? Que conseguem, né, auxiliar nessa preservação, fornecer recursos. E quando a prof está falando de recursos, é como a gente já conversou em outros vídeos. Eles têm mais acesso ao conhecimento, eles têm professores que dão aulas em aldeias indígenas, eles frequentam escolas, coisas que não aconteciam antigamente. Mas isso não faz com que, obrigatoriamente, eles abandonem as suas crenças, eles abandonem a sua cultura. Eles têm uma visão mais globalizada, mas eles ainda mantêm muitos costumes, muitas tradições, para não deixar morrer as suas raízes. A população indígena diminuiu muito. Quando os portugueses chegaram aqui, há uma pesquisa que estima que existiam cerca de 5 milhões de indígenas habitantes, né? E de centenas de tribos, os guaranis, os potiguaras, os tupinambás, enfim, cada um com a sua língua. Lembra que a prof falou que eles falavam línguas diferentes e com as suas tradições, com as suas culturas. De acordo com dados do nosso IBGE de 2010, lembrem, IBGE é aquele Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ele nos dá os dados sobre a nossa população, né? Dados em relação ao nosso território. Então, segundo uma pesquisa desse instituto, que foi realizada em 2010, o total da população indígena neste ano no Brasil era de apenas 897 mil pessoas. É uma diminuição de 305 etnias diferentes. Quando a gente fala em etnia, são esses grupos, né? Como a prof falou, uns são tupis, outros são de aldeias diferentes. Também foram identificadas que dentro dessa população, eles falam mais de 274 línguas diferentes. E foi registrado que 76% desses indígenas sabem falar o português. Então, os povos indígenas ainda têm essa integração com a floresta, com a natureza, né, nas áreas que são reservadas para eles, porque hoje são demarcadas áreas para que eles possam viver, possam manter essas relações de subsistência. Para quê? Para conservar, para acumular esses conhecimentos milenares que eles têm a respeito de plantas, de animais, das atividades que eles fazem, como a caça, a pesca. Eles têm esse conhecimento, eles detêm esse conhecimento, porque quando eles moravam aqui, não existia essa tecnologia, essa farmácia, essas coisas. Então eles descobriram muitas plantas, muitos remédios naturais, né? Desenvolveram técnicas
e vivem ainda dessa maneira. Sem contar, né, galera, em outros rituais que eles têm de dança, de música, da religião, outros hábitos que a gente não vai entrar a fundo, né? As pinturas no rosto, cada aldeia tem as suas características. A apostila traz para vocês novamente a música Pindorama, que a prof já tinha passado para vocês no Palavra Cantada. Estão lembrados? Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Então essa música vai ajudar vocês a realizarem as atividades da página 11, galerinha, ok? Vamos ler juntos as atividades? Tenho certeza que vocês vão tirar essas atividades de letra. Tá bem tranquilo, principalmente porque é um assunto que a gente já vinha discutindo. Letra A. Qual é a origem da palavra Pindorama? Lembrem, como ela surgiu? Ela surgiu com quem? Com os portugueses? Com os indígenas? O que ela significa? Letra B. Qual território nos dias atuais era chamado de Pindorama? Qual é o nome do território que os índios chamavam de Pindorama? Eles chamavam de Pindorama. Nós chamamos esse território como? Qual é o nome? Escrevam lá. Calma, que ainda tem mais uma pergunta na letra B. Anote o trecho da letra da música que permite a sua afirmação. Então tem um pedacinho da música que explica, inclusive a prof cantou ele. Só preste atenção, volta no vídeo se ficou na dúvida, leia, ouça a música que vai ajudar. Número 2, observem as ilustrações. Então vocês têm ali, né, o mapa do Brasil com uma representação da população indígena no ano de 1500 e o mapa do Brasil com uma representação da população indígena atualmente. Letra A. O que levou à diminuição dos povos indígenas? Quando os portugueses chegaram aqui e tinha uma população enorme de índios, eles aceitaram? O que aconteceu com eles? Escrevam lá na letra A. Letra B. Na sua opinião, portanto essa resposta é pessoal. O que é possível para que haja preservação dos povos e da cultura indígena? Como a prof falou, é sim importante a gente preservar, né, toda essa cultura indígena, a cultura de todos os povos, na verdade, né, dos nossos ancestrais. Para quê? Por que é importante? Por que a gente precisa preservar isso? Qual é a sua opinião? Deixem ela ali. Então hoje nós finalizamos por aqui. Na próxima aula a prof vai trazer para vocês uma outra música que faz aí uma crítica, traz um pensamento crítico a respeito de tudo isso que a gente viu, para a gente dar sequência nos nossos trabalhos. Galerinha, boa atividade, façam com atenção. Tenho certeza que vai estar fácil para vocês, tá? Se tiverem dúvida, podem perguntar. Até a próxima aula!